Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor ao seu coração. Mais um domingo, já estamos no mês de maio e por isso ainda em quarentena e precisamos estar orando para que Deus possa mudar toda essa nossa situação que vivemos no nossa cidade, no nosso país e até mesmo no mundo. E eu gostaria de deixar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, ao seu, nessa noite. Por isso eu gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor, que está em Joel, capítulo 2, no versículo 12 ao versículo 14, que diz assim a Palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Muito bem, amados irmãos, nessa palavra, quando Deus falou ao profeta Joel, o povo de Judá estava enfrentando uma situação muito difícil em Judá. Ali houve uma grande devastação pelos gafanhotos, uma grande praga de gafanhotos invadiu toda aquela terra e devastou completamente todo o cereal, todas as plantações, as vinhas, tudo que trazia o sustento para o povo de Israel, o povo de Judá, ali eles perderam toda a sua produção. Passaram por uma grande fome, uma grande escassez. Tudo isso porque o povo de Judá tinha se afastado do Senhor, tinha cometido pecados horríveis, e pecados que levaram Deus a permitir que essa praga chegasse até o povo de Judá. Pois bem, nós estamos vivendo uma situação parecida na nossa nação hoje. Estamos enfrentando uma grande calamidade, estamos enfrentando uma pandemia que, na verdade, nem sabemos muito bem como está sendo e acontecendo, porque as informações são muito distorcidas entre uma e outra, mas porém o resultado tem sido que muitos lugares estão fechados, muito desemprego, muita escassez, e se continuarmos neste ritmo, iremos enfrentar uma grande crise econômica na nossa nação. Porém, Deus tem permitido isso para a sua nação, para o homem, para o mundo nesse tempo. Eu vejo que Deus, Ele tem sido deixado de lado em todas as áreas da vida do ser humano. O homem tem se voltado contra Deus e tem deixado Deus de fora da sua vida, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da cultura, da música e tudo mais. O homem tem se voltado contra Deus. E tudo aquilo que se chama por Deus tem sido censurado, ridicularizado. E quando nós vimos que hoje o homem está aplaudindo as coisas erradas, está ridicularizando as coisas de Deus. Nós vimos aí no último carnaval que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles têm feito pouco caso de Deus. E eu tenho visto que isso tem trazido grande tristeza no coração de Deus, no coração do seu povo. Mas quando eu estava meditando nesses dias sobre toda essa situação, Deus tem colocado muito forte essa palavra, não só no meu coração, mas de muitos outros pastores, ministros do Evangelho, cristãos, que realmente têm um coração sincero diante de Deus. E Deus permite essas coisas
para que possamos acordar do nosso sono espiritual. Parece que somos como aquelas virgens que estavam todas dormindo ali, e quando eles ouviram a voz, porque o noivo tinha demorado e elas acabaram adormecendo, assim parece que a igreja, como todo mundo, está realmente dormindo espiritualmente e precisa despertar. E para despertar, Deus permite que coisas como essa aconteçam na nossa nação e no mundo, para que possamos refletir sobre os nossos caminhos, sobre a nossa atitude, sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de acharmos que estamos certos em tudo e contestarmos e justificarmos os nossos pecados e justificarmos a nossa maneira de ver, dizendo que não tem nenhum problema, que Deus é um Deus amoroso e tudo vai passar os olhos por cima de tudo isso e não vai acontecer nada conosco. Mas graças a Deus pela misericórdia de Deus. E a palavra de Deus sempre vem num momento onde nós precisamos realmente ouvi-la como voz de Deus para nós. Nesse texto, começa o texto dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Aqui é a palavra do Senhor usando a boca do profeta Joel para falar com o povo de Judá. E nós temos nos juntado como servos do Senhor para declarar que o homem precisa voltar para o Senhor. Porque se o homem não se voltar para Deus, coisas piores irão acontecer na nossa nação. E Deus diz: voltem-se para mim. Como nós devemos voltar para o Senhor? Aqui tem a resposta: de todo o coração. Precisamos voltar para Deus de todo o coração, não de uma maneira superficial, não de uma maneira pela metade, voltamos para o Senhor de uma maneira só para receber a sua graça, a sua bênção, e aí quando não acontece nada nós largamos todas as coisas, ou quando acontece nós esquecemos de tudo que Deus fez. A Bíblia diz aqui: devemos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Não pode ter outro Deus na nossa vida a não ser o nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro. E o homem tem colocado ídolos no seu coração, tem colocado coisas no seu coração, os seus prazeres, o próprio dinheiro, o divertimento, as coisas que o homem tem buscado e deixado Deus de lado. Às vezes até pessoas se tornam ídolos, bens materiais se tornam ídolos, o trabalho se torna um ídolo, o próprio prazer momentâneo da carne se torna um ídolo, as farras, as festas, as comidas e tudo mais que nós colocamos acima de Deus ou no lugar de Deus, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Como o povo de Judá estava cometendo, colocou outros deuses diante de si e esqueceu ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e se voltou para o Senhor, se voltou contra o Senhor. E nós estamos vivendo um tempo assim, até mesmo dentro da igreja, nós vemos pessoas buscando a fama, buscando o primeiro lugar, buscando aparecer, buscando ser visto pelos outros. Na verdade, quando deveria ser o Senhor receber toda a glória, o Senhor Jesus ser visto e não nós. Nós somos assim, apenas servos do Senhor. Infelizmente, até no meio evangélico, muitas pessoas estão buscando a primazia, o primeiro lugar. Mas se Deus não for o primeiro no seu coração, se Ele não for o Deus do seu coração, o Deus da sua vida, Ele não é mais nada. Ou Ele é 100% ou Ele não é ninguém. Nós não podemos dividir o nosso coração com mais ninguém. O primeiro mandamento que Deus nos deixa muito bem forte e falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força. O Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida. Não pode ser o segundo, o terceiro. É como um homem, como eu, casado, dizendo que ama minha esposa, mas tendo outras mulheres. Se eu falar isso, se eu fizer isso, eu posso falar que amo a minha esposa, mas se eu fizer isso, eu estou dizendo com as minhas atitudes que não a amo. A mesma coisa, quando nós
dizemos que amamos a Deus e temos outras coisas no nosso coração, isso não é amor. Na verdade, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Ninguém quereria ser amado dessa maneira. Eu aposto que você não queria ser amado assim, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, dizendo que você não ama ou ama dessa maneira. Nós precisamos tomar uma decisão no nosso coração. A Bíblia diz aqui, volte-se para o Senhor, volte-se para mim, declara o Senhor, com coração quebrantado. Isso fala de arrependimento, isso fala de quebrantamento, isso fala de reconhecer os nossos pecados, de reconhecer que realmente nós estamos indo por um caminho longe do Senhor. Reconhecermos as nossas atitudes. Irmão, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você. As suas práticas, as suas atitudes têm sido chamadas de pecado por Deus? O que você comete agrada a Deus? As suas palavras, as suas ações, a sua maneira de viver agrada a Deus? Pergunte-se a si mesmo. Peça para que Deus fale com você. Mostre para você se você tem dúvida. Mas a Bíblia é bem clara, ela chama de pecado o que é pecado. Nós não podemos justificarmos a nós mesmos, dizendo que isso não tem problema, que isso Deus vai passar a mão em cima. Na verdade, nós estamos passando tudo isso por causa dos nossos pecados. Tudo isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva viraram as costas para Deus. A partir dali, o homem começou a querer se satisfazer com outras coisas e não com Deus. Jesus disse que Ele é a fonte da nossa satisfação. Se você não se satisfazer em Deus, as outras coisas não vão poder te satisfazer. Só Ele nos dará a plenitude de vida. Só nele nós devemos nos satisfazer. Quando você está insatisfeito com Deus, você vai buscar em outras coisas. Mas Deus está chamando, volte-se para mim. Volte-se para mim, com o coração quebrantado. Como aquele dia, quando Pedro pregou para aquela multidão, no dia de Pentecostes. Aquele povo viu que havia feito uma coisa errada. Havia crucificado o Senhor. Havia virado as costas para o Messias. E eles perguntaram com o coração quebrantado e contrito, o que faremos? E Pedro disse, arrependei-vos dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Aqui diz com choro, com lamento, com pranto, com jejum. Faça isso de todo o coração, você vai ver. Porque tem uma promessa. Deus pediu para nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. Ele está falando que deve ser um quebrantamento, um arrependimento do coração, lá de dentro. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O nosso interior tem que ser externado, tem que ser buscado de Deus. Realmente, se há alguma coisa no nosso coração que nos afasta do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, do Deus amoroso, sonde o seu coração, em nome de Jesus. Peça a direção de Deus para a sua vida. Quebrante-se, porque o Espírito Santo vai falar para você o que está errado. E se Ele falar para você, peça perdão a Deus, chore, lamente-se. Chore pelos seus pecados, não pelo pecado dos outros, mas pelos seus pecados. Reconheça quanto nós precisamos da misericórdia e da graça. E tem uma promessa, volte-se para Deus. Quando nós fizermos isso de todo o nosso coração, quando nós nos voltarmos para o Senhor, o nosso Deus, a Bíblia diz aqui que Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Nós temos visto isso na nossa vida, como Deus tem sido paciente para conosco, para com o homem, para com a humanidade, esperando para que todos que cheguem ao arrependimento, para que todos sejam salvos. Deus está esperando, suportando tudo isso. Ele poderia dar um fim, dar um basta em toda essa
toda essa bagunça de que o homem se meteu, todos os seus pecados, mas Ele ainda é misericordioso, Ele é paciente, Ele ainda está esperando por mim e por você. Está esperando para que nós possamos tomar uma atitude diante dEle. E você faça isso no seu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Volte-se para Deus. Experimente a misericórdia de Deus. Misericórdia significa que Ele tem compaixão de nós, que Ele olha para nós e espera de nós que nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. E aí diz o versículo 14, talvez Ele volte atrás. Ele volte atrás porque está lançado sobre nós um espírito de dívida sobre a humanidade. Todos nós vamos ter que prestar contas da nossa vida diante de Deus. A humanidade precisa prestar conta dos seus atos. E nós precisamos rever as nossas vidas. Quando Deus fala aqui a Joel, Ele estava falando que aquela praga de gafanhotos era só uma ilustração do dia do juízo do Senhor. Como seria? Nós sabemos que temos o dia do juízo, mas todo homem vai enfrentar esse dia. Claro que se você já tomou essa atitude diante de Deus, se crê em Jesus de todo o coração, e não é uma fé simplesmente intelectual ou uma fé verbal, é uma fé viva, como diz Tiago na sua palavra, uma fé que transforma em obras, atitudes. Quando eu digo que creio em Deus de todo o coração, é porque toda a minha vida está nele, na sua pessoa, naquilo que Ele fez por mim, na cruz do Calvário, e também a minha vida está no Senhor. Nossa vida deve estar no Senhor. Quando eu digo que eu creio no Senhor de todo o coração, isso vai produzir mudança de vida. Esse arrependimento aqui que Deus está falando é uma mudança de hábito, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se faz novo. A nossa vida, nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações e atitudes se fazem novas quando estão em Jesus. Quando nós nos voltamos para Ele, todo o nosso coração, aceitamos a Ele em arrependimento, em quebrantamento. Ele é misericordioso, Ele é compassivo e vai nos perdoar. Ele diz, Ele nos perdoa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcança a misericórdia. Aquele que vai ao Senhor Jesus Cristo, Ele purifica de nossos pecados, Ele restaura de toda injustiça que nós cometemos, mas temos que confessar, temos que nos arrepender, temos que ir a Jesus. E Deus está chamando esse povo, o povo, a humanidade, nós, eu e você, a refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de vivermos, voltarmos atrás. E se fizermos isso, Ele garante na sua palavra que nos dará perdão, que nos dará, terá misericórdia de nós, que nos dará uma bênção, diz assim, pois Ele volte atrás, se arrependa de tudo que Ele pronunciou contra nós, e Ele passará e deixará uma bênção atrás de si. A maior bênção que nós podemos ter é o perdão dos nossos pecados. Isso nós recebemos não por causa dos nossos méritos, das nossas obras praticadas religiosamente, mas por causa da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que produzir mudança de vida, ela tem que produzir vida. A Bíblia diz que a nossa fé tem que ser viva, não uma fé morta, uma fé que produz mudança, uma fé que produz mudança de atitude. E é isso que Deus está pedindo para nós nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de crise, de pandemia. Volte-se para o Senhor de todo o coração. Quem sabe você possa alcançar uma bênção. Eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar, mudar todo esse caos, mudar toda essa situação. Se o homem se voltar para Ele de todo o coração, Ele vai transformar toda essa situação. É por isso que está demorando um pouco mais. Deus, como eu falei na semana passada, Deus tem provado, através da provação, nossos corações, para tirar toda a impureza da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus.
e deixar que Ele seja o único primeiro no nosso coração. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, pode ter certeza, tempos melhores teremos na nossa vida, no nosso coração. Com relação ao mundo, nós não podemos esperar nada de bom do mundo. Só Deus, só do céu, do Pai das luzes, Pai da luz que desce toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, vem de cima, não vem do homem, não vem de nenhuma promessa humana, não vem de nenhuma esperança humana, mas Deus pode reverter tudo isso. Se tivermos um coração voltado para o Senhor nesses dias, Deus pode mudar toda a nossa história. E essa é a minha oração. E esse é o pedido de Deus para nós. Ele vai nos abençoar e aí vai fazer produzir tudo novamente, voltar ao normal. Ou melhor, voltar muito melhor com a presença dele na nossa vida. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está me ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, lemos a Tua Palavra e sabemos que Tu és um Deus que fala conosco nesses dias. E o Senhor tem falado conosco, mas alguns têm se relutado ainda para ouvir a Tua voz. Alguns têm se justificado nos seus próprios atos e pecados. Mas em nome de Jesus, que nós como Igreja do Senhor, como povo amado do Senhor, possamos retornar a Ti, voltar a Ti. Ó Deus, deixando, Senhor, de lado todas as práticas que contrariam a Tua vontade. Ó Deus, e pedindo a graça do Senhor para vivermos essa nova vida no Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aceitá-lo de todo o nosso coração. Ó Deus, ter o Senhor como o nosso amado no nosso coração, o único amado. Ó Deus, para que o Senhor seja, ó Deus, a primazia, tenha a primazia na nossa vida, no nosso coração. Ó Deus, eu oro por aqueles que ainda não se converteram a Ti, não voltaram para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que possam serem tocados pelo Senhor. Aceite o Senhor de todo o coração. Ó Deus, aceitem, Senhor, o Teu sacrifício naquela cruz. Aceite, Senhor, o Teu amor, ó Deus, ali provado de fato e de verdade por Ele. Em nome de Jesus, para que possam ser perdoados os seus pecados, para que possam ser canceladas as suas dívidas, Senhor, e que Ele possa, Senhor, aceitar o Senhor e ser salvo, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, ó Deus, nós temos um juízo iminente, Senhor, ó Deus, demarcado, ó Deus, proclamado pelo Senhor sobre toda a humanidade. Mas aqueles, Senhor, que aceitarem o Senhor de todo o coração, como diz o Senhor, se nós crermos em Ti, porque o Senhor nos amou tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que crer no Senhor, ó Deus, não pereça, Senhor, não passe pelo juízo, mas tenha vida eterna, seja salvo, Senhor, ó Deus, e possa morar com o Senhor para sempre, e possa viver essa vida plena, Senhor, já aqui. Como diz a Tua Palavra, aqueles que creem no Senhor já têm a vida eterna e possam experimentar a paz, a alegria, o perdão dos seus pecados, Senhor. Ó Deus, se tem alguém ainda que não aceitou o Senhor, ó Deus, faça isso, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Mas eu oro por aqueles que já, Senhor, tomaram uma posição com o Senhor, mas têm dividido o seu coração com outras coisas, com outros deuses, com outras coisas que têm deixado ocupar o seu coração, ó Deus, e afastado do Senhor. Eu oro para esses também, Senhor, nesses dias, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos, ó Deus, voltarmos para Ti de todo o coração, ó Deus, pedindo perdão em arrependimento, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos ser perdoados, ser restaurados, ó Deus, a nossa vida no Senhor. Pai, eu oro por cada um que está me ouvindo nesse momento, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E orem para que breve possamos voltar. Tudo depende de mim e de você. Tudo depende de nós. Se restaurarmos as nossas vidas, voltarmos para o Senhor, Ele vai realmente trazer uma bênção para nós. Amém? Deus abençoe.